Oi, e aí, tudo bem? Meu nome é Gustavo e eu queria falar contigo hoje um pouquinho sobre mudança de mentalidade. Bom, como todo mundo sabe, o ano novo acabou de começar, muita gente estava comemorando porque afinal 2020 foi um ano muito complicado, foi um ano memorável e infelizmente foi por causa das coisas ruins que aconteceram, então muita gente estava esperando ansiosamente para que esse ano finalmente acabasse. Finalmente acabou, né? A gente conseguiu chegar ao ano novo, só que o problema é que normalmente nessa época de ano novo é quando eu ouço as pessoas falando as maiores besteiras. A grande parte das pessoas coloca todas as expectativas na virada do ano como se isso fosse mudar a vida delas. Só que, sinceramente, o ano novo é só uma data. E nada vai mudar enquanto a tua mentalidade continua a mesma. Sempre quando chega essa época, eu costumo perguntar para as pessoas, o que tu espera para o ano novo? E muitas pessoas têm uma lista quilométrica de coisas que elas esperam para o próximo ano. Só que quando eu pergunto como tu espera fazer isso, como tu espera realizar isso, a coisa mais comum que eu ouço é não sei. Sabe, a impressão que eu tenho às vezes é que as pessoas fazem um monte de planos para quando chegar o próximo ano, mas elas não estão nem um pouco interessadas em se esforçar para pôr eles em prática. Gente, não dá para continuar fazendo as mesmas coisas de novo e esperar resultados novos. Tu só vai conseguir alcançar algo realmente novo quando tu mudar as tuas atitudes e teus hábitos. Sabe, isso é uma coisa tão óbvia, tão básica, mas parece que a gente tem tanta dificuldade pra entender isso. Sabe, e o pior é que a gente faz isso o tempo todo, sabe? Como quando a gente fala que a gente quer se aproximar de Deus, mas a gente não faz esforço nenhum pra isso. É como se Deus devesse algo pra nós e ele tivesse a obrigação de se aproximar de nós, quando é exatamente o contrário. Sabe, pra mim, isso é a mesma coisa que um atleta que ele diz que quer melhorar no esporte, mas ele nunca pratica para aquele esporte, ele ainda reclama quando ele vai em umas competições, ou um estudante que ele quer ficar melhor numa matéria, mas ele nunca estuda aquela matéria, ele reclama quando ele vai mal nas provas e nas avaliações. Sabe, então se tu quer te aproximar de Deus, então te esforça para isso, sabe? Vai orar, vai ler a Bíblia, vai jejuar, vai tentar entender mais de Deus, sabe? Se tu quer alcançar algo que tu não alcançou anteriormente, então tem que te esforçar pra chegar nesse novo estágio que tu espera. E não me leva mal, tipo, eu sei que 2020 foi um ano super complicado e que, sabe, ninguém é obrigado a estar imediatamente a uma situação tão nova. Tipo, a nossa vida virou de cabeça pra baixo, tudo que a gente tinha por certo, praticamente virou incertezas. Mas eu quero que tu perceba que já faz quase um ano que a gente tá nessa pandemia, nessa quarentena. E a gente precisa aprender a se adaptar a essa nova realidade, porque ninguém sabe exatamente quando isso vai passar. Se a gente se acomodar, a gente nunca vai conseguir superar isso. Outra coisa que tu precisa é parar de pôr a culpa de 2020 por estragar teus planos, se nos outros anos tu nunca fez nada para alcançar eles. As únicas pessoas que podem realmente falar isso eram aquelas que anteriormente já estavam buscando pôr seus planos em prática, seus sonhos em prática. Se anteriormente tu não buscava pôr teus planos em prática, então não seria 2020 que ia fazer tu tirar as coisas do papel, sabe? A gente tem que parar de ser hipócrita e usar desculpas. O fato é que muitas vezes a gente acaba se preocupa mais em arranjar desculpas do que em buscar soluções para os problemas. Então, se tu quer realmente fazer com que esse próximo ano e os próximos sejam os melhores possíveis, eu vou te deixar aqui 2 conselhos. Primeiro, não te preocupa tanto com os problemas em si, preocupa mais em como tu vai conseguir solucionar eles. Segundo, te aproxima de Deus, porque tu alcançando teus sonhos ou não, ele sempre vai estar de braços abertos para ti, e vai te amar e te receber como filho, basta tu buscar ele. Beleza? Espero que tenha gostado dessa pequena reflexão. Deixa o teu gostei, um comentário dizendo o que tu achou. Compartilha esse vídeo com um amigo e a gente se vê na próxima vez. Valeu, falou!